do sexto ano de 2020. Vamos refletir sobre a gente mesmo, o nosso autoconhecimento, como a gente pode se tornar melhor a partir do momento que a gente se entende. Fica aqui, não sai, joinha, compartilha esse vídeo. Mentira, não tem nada disso aqui no meu canal no YouTube não, gente, é aula. Vamos lá, gente, se concentrar, vamos estudar, aprender pra caramba. Beijo! Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas que você vai assistir. O tema desse vídeo ele é muito importante pra gente discutir várias coisas sobre o sentido da vida da gente, né? Eu e você estamos em busca de alguma coisa que traga um quê, assim, um friozinho na barriga, que às vezes tira a gente daquela mesmice, daquela vidinha monótona. A gente tá em busca de alguma coisa pra tornar a vida da gente mais feliz, né? Ficar mais satisfeito. E aí nesse vídeo que a gente vai entender por que o ser humano precisa dessas coisas para a vida. Olha só, você já deve ter ouvido essas frases aqui. Vacinas não são úteis. Ou pessoas que têm uma harmonia com a natureza e pensamento positivo não precisam tomar vacina, tá? Querida, vacinas. Abaixa aqui para mim escutar. São instrumentos de controle da indústria farmacêutica sobre você, ó. Abre o olho. Olha o porquê dessas afirmações que Fofoca News. Durante os anos 90, um médico americano chamado Andrew Wakefield, tem inglês é perfeito, né? Ele publicou no ano de 1998 num jornal famosíssimo à época nos Estados Unidos. Era de muita credibilidade porque ele fazia publicações relacionadas à saúde, ao bem-estar. Ele publicou nesse periódico de artigos científicos uma pesquisa associando o aumento de crianças autistas ao uso da vacina triviral, que é aquela que protege contra rubéola, sarampo e cachumba. Olha o babado. E aí ele lançou esse artigo e, claro, os pais mais desesperados iam fazer o quê? Parar de vacinar seus filhos imediatamente, né? Anos depois, descobriu-se, gente, que esse médico estava envolvido numa treta. Ele estava recebendo pagamento de advogados que estavam envolvidos em casos cujas famílias tinham relatado danos vacinais, que são aqueles danos relacionados ao uso de uma determinada vacina. As famílias examinavam seus filhos, levavam aos médicos, percebiam esses danos à saúde e faziam alguma associação ou outra lá com relação à vacina. Isso fez com que muitas famílias contratassem advogados para levar as causas na justiça. Esse médico foi pago por esses advogados para propagar esse tipo de informação naquela revista que era muito conhecida por publicar artigos científicos de renome. E aí, olha o resultado disso. Nos anos de 2000, nos Estados Unidos, o sarampo estava praticamente erradicado. Nos anos de 2013, como resultado dessa publicação, o estrago já estava feito, né? Mesmo que eles tivessem voltado atrás e percebido a falcatrua do médico. E o que eles notaram? Que houve um aumento de 189 casos só no ano de 2013 em relação ao sarampo que já estava erradicado. E isso porque também no ano de 2014, em abril, eles foram perceber como estavam os índices em relação ao sarampo e havia 115 casos só até abril do ano de 2014. Isso foi registrado segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Então não foi alguma coisa, uma informação tirada de trás da orelha. E aí, galera, ainda existe uma comunidade chamada Amish, que é uma comunidade religiosa extremamente conservadora que não vacina seus filhos, bem como um grupo de católicos que faz o mesmo. E isso porque tem relação com os ingredientes que estão na vacina. Nos anos de 1960, eles fizeram um levantamento dos ingredientes que estavam na vacina. E isso também foi publicado para as pessoas saberem, terem acesso, obviamente. E aí descobriram que havia células fetais de abortos advindas, né, de abortos que foram legalizados. Um aborto legalizado nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil. Existem causas que permitem o aborto acontecer, mas elas são questões relacionadas a quando envolve o risco da saúde ou da vida da mãe, quando há um caso de estupro e quando o bebê está sendo formado sem o cérebro, né? Chama-se anencéfalo. Esses são casos que no Brasil, o Brasil concede permissão do aborto, mas nos Estados Unidos as leis são muito diferentes e dependem também dos estados. Então, nos anos de 1960, 2 abortos legalizados foram feitos. Um deles porque a família sentiu que já tinha muitos filhos, então abortaram. E outro caso foi de uma mãe de 27, uma mulher de
27 anos por razões psiquiátricas. Então, todos esses motivos fazem com que uma comunidade religiosa não queira vacinar os seus filhos. Não são somente esses os ingredientes. Vai dizer assim, mas foi em 1960, mas eles conservam alguns desses elementos e até os dias de hoje as vacinas são produzidas com base nessa mesma linha celular. Novos elementos fetais não foram inseridos. E não são todas as vacinas que têm esse conteúdo. Então, incluindo outros tantos ingredientes, muitas famílias não querem vacinar os seus filhos em hipótese alguma. Bom, passado esse assunto em relação à vacina, olha outra questão aqui interessantíssima. Existe uma galera aí, numa rixa entre ciência e religião, afirmam que a Terra é plana. São os terraplanistas. Existem grupos e mais grupos no Facebook, canais no YouTube e até uma série no Netflix com esse nome, A Terra é Plana. Então tudo isso mostra pra gente que a ideia de que ciência e religião estão de lados opostos, elas debatem entre si, estão presentes na nossa sociedade ainda no século XXI. E aí, galera, não dá pra gente falar, Play, que essas pessoas são burras. Nossa, como são burras, não vacinam seus filhos ou são terraplanistas, que absurdo. Não, a gente não pode dizer isso. As pessoas que fazem parte dessas comunidades são pessoas inteligentíssimas, que têm uma capacidade incrível de falar em público e que também são pessoas estudadas, tá? Que fizeram seu curso superior, seus mestrados e até doutorados. Então não dá pra gente dizer que é uma questão de burrice de várias pessoas. É uma questão de como elas se sentem convencidas em relação à vida. Eu trouxe essas duas ideias aqui para que a gente enxergue que ainda existe um grupo de pessoas com esse tipo de pensamento, de modo a colocar essas duas formas de encarar a vida, porque são leituras de vida diferentes. Ciência e religião concedem leituras de vida diferentes. Aí olha só que interessante. A ciência parece maravilhosa quando ela traz pra gente aparelhos celulares de última geração, porque a ciência tem relação com a tecnologia, né? A ciência parece maravilhosa pra gente quando ela trouxe a internet, ou quando ela traz respostas para questões que a gente não tinha antes, né? Imagina que até alguns anos atrás, ali no final do século XX, as pessoas eram condenadas porque não existia exame de DNA. Então, se você estava associado de alguma forma com alguém que foi assassinado, poderiam colocar você na cena do crime sem fazer nenhum tipo de teste de DNA. Imagina quantas pessoas foram pra cadeira elétrica, foram pra pena de morte, sem sequer serem pessoas culpadas. Hoje não. Hoje o exame de DNA já coloca determinadas pessoas na cena do crime porque percebem ali elementos biológicos, elementos genéticos que permitem as pessoas dizerem esse ou aquele é culpado. E mesmo assim acontecem muitos erros. Então a gente acha a ciência maravilhosa quando ela traz esse tipo de resposta pra gente. Mas aí, quando algumas pessoas vêm dizendo, olha, nós temos que reduzir o uso do plástico, ou cuidado com o plástico nos oceanos, existem animais marinhos morrendo por esse motivo, e aí muita gente acha extremamente absurdo e acha que os cientistas são malucos, essas pessoas precisam estudar mais. Então, nós seres humanos costumamos usar as informações ao nosso próprio benefício. Aquilo que é importante pra mim e pra você, que é conveniente, a gente quer usar, a gente quer guardar com muito carinho, e a gente quer fazer uso daquela informação. Quer dizer, o ser humano é egoísta, e a gente é ensinado nos nossos valores pra gente aprender a trabalhar o egoísmo e aprender a compartilhar, aprender a ser solidário, aprender a andar em amizade uns com os outros, em sociedade. Mas existe uma questão que está para além do nosso egoísmo, que é a ideia de um vazio existencial que a gente tem, que causa a gente um certo mal-estar. Deixa esse assunto do mal-estar, do vazio existencial, para já.